e ao seu coração, você que nos acompanha através das redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua vida, onde quer que você esteja. Você é muito, muito importante para Deus. Aleluia. Nós vamos ler em Romanos, capítulo de número 8, apenas um versículo, o versículo 28, que é o tema da nossa mensagem dessa noite, que nos fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Queridos, que palavra maravilhosa o Senhor ministra ao nosso coração. Se nós formos percorrer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos aprender tantas coisas acerca dos patriarcas, acerca dos personagens bíblicos, né? Esses homens e mulheres que enfrentaram tantas adversidades, provações, né? Mas que foram perseverantes, que ouviram a voz de Deus, como Abraão, que Deus disse: sai do meio da tua parentela, do meio dos teus, e vai para uma terra que eu, Senhor, te preparei. E Abraão sai dali com a sua família, obedecendo a voz de Deus. Abraão, aleluia, ele percorre, aleluia, desertos. Abraão percorre momentos difíceis, mas ele foi perseverante. Ele foi perseverante, aleluia, diante também de uma promessa que o Senhor Deus lhe fez. Deus disse a Abraão: eu farei de ti pai de uma grande nação. Mas os anos se passam e a promessa não chega. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, isso acontece comigo, com você que está nos acompanhando. Você que tem uma promessa de Deus, mas ainda não vivenciou a sua promessa. E pensa, irmãos, num período difícil. Aleluia, né? Mas nós aprendemos nesse período de tempo, queridos, como Deus fez com Abraão, e Deus faz também comigo, com você. Deus estava nesse momento forjando o caráter de Abraão, missionário Eduardo. Deus estava forjando o caráter de Abraão. Muitas das vezes, irmãos, a espera, ela vai mostrar, pastora Marina, quem nós somos. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos tudo do nosso jeito. Aleluia. Você já ora hoje e já quer que Deus faça o milagre amanhã. A verdade é que Deus às vezes responde imediatos, mas há coisas que Deus ele entrega no tempo dele. Então Abraão, aleluia, ele passou muitos anos para receber a promessa, para vir Isaac, mas o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Por isso, irmãos, o tema da nossa mensagem, a qual nós vamos ministrar essa noite: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu pergunto a vocês: Abraão amava a Deus? Sim, com certeza. Quando nós amamos a Deus, irmãos, Deus ele transforma a adversidade em milagres. Alguém pensa que você está perdendo, mas você está ganhando. Pergunte por quê? Porque muitos estão aguardando você desistir. Muitos estão aguardando: não, ele vai parar, ela vai parar de orar, ela vai parar de ir para a igreja, ele vai parar de prosseguir nesse ministério. Mas aí eles olham, acompanham as tuas redes sociais, e quanto mais eles esperam você parar, mais eles veem você perseverando. Não é que Abraão está perseverando, não é que Abraão está acreditando. E quando eles viram a notícia, aleluia, de que Isaac chegou, meus irmãos, como é que é? Quer dizer que Abraão teve um filho na velhice? Sim, na velhice. Abraão é pai, aleluia. Sara, aleluia, é mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus promete, irmãos, Deus cumpre, porque Ele vela para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós abrimos as nossas
meus queridos, em Gênesis, a partir do capítulo 37, nós vamos ver a história de um jovem por nome José. Como é o nome dele? José. A Bíblia diz, queridos, que o Deus de Israel fez uma promessa a José, filho de Jacó, dizendo que o sol e a lua e 11 estrelas se curvariam diante de José. Querido, se é Deus quem escolhe, quem sou eu, quem é você para questionar? Aleluia. Se é Deus quem escolheu, está escolhido. Aleluia. Deus prometeu a José em sonhos que o sol e a lua e 11 estrelas iriam se curvar diante dele. Mas isso, querido, era no tempo de Deus. Aleluia. José, irmãos, passou tantos momentos difíceis. É só você ler, aleluia, a palavra do Senhor sobre a história de José, lá em Gênesis capítulo 37, que você vai ver quando José, ele é vendido pelos seus irmãos. Quando José, meus irmãos, ele é rejeitado pelos seus irmãos. O processo vai começando na vida do sonhador. Se você tem sonhos, se prepara, meu irmão, para ser muitas das vezes rejeitado, para ser muitas das vezes excluído. No começo, não espere alguém te aplaudir, que não vai ter isso. No começo, não espere que alguém vai acreditar na tua chamada, porque ninguém vai acreditar. O começo, aleluia, é um começo desacreditado. No começo, querido, só a sua família acredita em você. No começo é só você e Deus. Mas o tema da mensagem essa noite é: todas as coisas colaboram, contribuem para o bem, não é o mal, é o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus não troca o seu sonho por mentiras. Quem ama a Deus não troca a sua chamada pelo pecado. José, aleluia, estava ali na casa de Potifar, missionário Eduardo. Aí a Bíblia diz que a esposa de Potifar, ela foi, aleluia, atrás, aleluia, de José, querer se deitar com José, aleluia. Mas a Bíblia diz que José fugiu. José não trocou o seu sonho, a sua chamada, pelo pecado oculto, pelo momento de prazer. Quantas pessoas dizem que tem chamada, mas estão trocando o seu ministério pelo momento de prazer? A palavra de Deus essa noite é: se você crê que tem chamada mesmo, então ame a Deus. Quem ama a Deus não negocia o ministério. Quem ama a Deus fica na posição. Quem ama a Deus não fica murmurando. Quem ama a Deus não fica reclamando. Quem ama a Deus, aleluia, sabe que o Senhor no tempo certo vai realizar o milagre. Glória aleluia, a Deus. porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então José vai lá. José agora vai para a prisão, missionário Eduardo. Agora na prisão, José não está deixando a depressão tomar conta dele. José não está lá dizendo: eu vou desistir de tudo, eu vou acabar com a minha vida. Não, José está lá confiante no Deus de Abraão. José está lá sabendo que foi vendido pelos seus irmãos, ele foi atraído pelos seus irmãos, aleluia, mas ele sabe que o Deus de Israel está com ele, guiando, aleluia, a sua trajetória. E ali na prisão, Deus, aleluia, ele honra José. José começa a liderar na prisão. Quem tem chamada de Deus, irmão, não importa onde está, aonde está Deus usa. Pode estar, aleluia, lá no interior, Deus usa no interior. Pode estar, meu irmão, vendendo, aleluia, alguma coisa no serviço de ambulante, Deus usa no seu trabalho. Deus usa onde quer que você esteja. Por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. José está lá na prisão. De repente vem dois presos, aleluia, da casa de Faraó. Vem um copeiro e um padeiro. Aqueles homens, eles foram ali julgados, e sem o rei saber quem era o culpado, manda eles para a prisão. A Bíblia diz que certa feita pela manhã, aqueles homens, aleluia, eles se acordam, estão com seus semblantes diferentes, decaídos, estão preocupados. E José, como estava ali na incumbência de coordenar a prisão,
José chega para aqueles homens e pergunta: por que vocês estão com um semblante triste? O que se passa com vocês? E aí eles contam os sonhos. Olha, a gente teve um sonho, eu sonhei, o copeiro também sonhou, e a gente não sabe a interpretação do sonho. E José: conta-me o sonho de vocês. Aleluia. E aí o copeiro conta o sonho para o José. E José interpreta o sonho, direcionado por Deus, é claro. Deus usa José até na prisão, irmão. Quem tem chamado, irmãos, é usado por Deus no púlpito, é usado por Deus pregando para uma pessoa, para duas pessoas. Aleluia, não precisa de multidão para ser usado por Deus, irmão. Só precisa estar na posição, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E José ali interpreta o sonho. Olha, dentro de 3 dias Faraó vai mandar vir te buscar, e você voltará à sua função que você tinha outra hora. Aquele homem ficou alegre. Aí o padeiro, o ministro também diz: olha, eu também sonhei um sonho. E José disse: conta-me o sonho. E ele conta o sonho. E José diz: olha, daqui 3 dias também você vai ser levantado, só que enforcado. E do jeito, irmãos, que Deus mostrou a José, o sonho do copeiro e do padeiro aconteceram. Quando Deus usa um vaso, irmãos, aleluia, o vaso fala a verdade. Não duvide de quem tem chamada, não duvide de alguém que tem vida no altar. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem tem chamada, irmãos, aleluia, não fala aquilo que pensa, fala aquilo que o Espírito Santo envia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, José ali diz ali para o copeiro: olha, quando você estiver lá, lembra-te de mim, porque não tem razão alguma por mim ter vindo para cá. E a Bíblia diz que o copeiro esqueceu-se de José. Quantas pessoas às vezes se esquecem da gente, bate no peito e diz que está com a gente, mas é só as tempestades vir, as pessoas nos abandonam, elas desacreditam no nosso sonho, aleluia, de que você um dia vai chegar, de que foi Deus que falou com você que um dia vai te levantar. As pessoas não acreditam, são os crentes tomer da vida, eles querem ver para acreditar, mas eu louvo a Deus, porque aqueles que duvidaram da vida de José, tiveram que ver, aleluia, José sendo governador do Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Deus cumpriu, pastora Marina, na vida de José, e agora ele interpreta o sonho de gente grande. Deus vai colocar pessoas grandes ao teu lado para abençoar, para acreditar em você. É Deus quem vai criar situações, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E José, meus queridos, ele agora interpreta o sonho do faraó. Faraó, aleluia, ele sonha o sonho e não consegue interpretar. Chama todos do seu reinado, os homens sábios, ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. Aí alguém fala: olha, eu conheço um que interpreta sonhos. Aí vão dar o nome de José. Deus conhece a sua rua, Deus conhece a sua história, e um dia Deus vai usar alguém para falar de você. Por isso, fica na posição, não leve uma vida de pecado, não leve uma vida de fingimento que você vai prejudicar teu ministério. A Bíblia diz que vale mais um bom nome do que muita riqueza. Então fica na posição. Se não é o tempo de você ser levantado, é porque ainda não é o tempo de Deus. Fica na posição. Deus está te forjando, Deus está te preparando, Deus está me preparando em você também. Bendito seja o nome do Senhor. Mas chegou o dia, querido, chegou o dia em que Deus vai tirar José do cativeiro. Chegou o dia em que Deus vai mudar a história de José. Chegou o dia de Deus cumprir o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E agora da prisão, José vai para o palácio. Bendito seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes uma pessoa passa muitos momentos amargos na vida, momentos difíceis. Meu irmão, mas vale a pena, porque quando a bênção chegar, você vai valorizar. Porque se Deus entregar a bênção para mim e para você, e se a gente ainda não tiver, irmão, maturidade espiritual, a gente vai jogar fora, a gente vai desprezar. Mas quando a bênção chegar, se nós estivermos com o nosso caráter forjado, se nós estivermos preparados, nós vamos valorizar como José valorizou. Bendito seja o nome do Senhor.
A Bíblia diz, irmãos, que o faraó conta o sonho para José, e Deus dá a interpretação a José do sonho que faraó sonhou. Aleluia, das vacas magras, das vacas gordas. José falou: olha isso aí, faraó, é o seguinte, Deus revelou a você o que vai acontecer no futuro, o que você sonhou. As 7 vacas gordas são 7 anos de grande abundância que haverá em toda a terra do Egito. E essas vacas magras serão anos de grande sequidão. E o sonho das espigas boas e as ruins é a mesma coisa, é o mesmo sonho. E Faraó fica perturbado: o que devo fazer? Interessante aqui que eu acho lindo, irmão, é que José ele não se apresenta: olha, me escolha, Faraó, porque eu sou um homem capacitado, eu sou um homem letrado, eu sou um homem que eu sei falar bem. Tem gente que não quer desse jeito. Aleluia. Deixa Deus falar com você, meu irmão. Não queira você falar. José disse assim para Faraó: escolha um homem sábio, escolha um homem muito inteligente, um homem que é vocacionado para liderar, um homem inteligente para liderar esse período de fartura, para quando chegar a sequidão, o Egito não venha sofrer as consequências. Aí ele deixou na mão do faraó, ele deixou na mão de Deus. Deixa tudo na mão de Deus. Se tiver que acontecer, pastora Marina, vai acontecer. Se não for, é porque não é o tempo de Deus. Não queira forçar nada. Deixa com Deus, irmão. Aleluia. É Deus quem faz da maneira que Ele quer. Então ali, irmãos, o faraó ficou olhando aonde ele iria encontrar esse homem. Aí ele olha para José. E Deus fez Faraó colocar os olhos em José. Aleluia. E disse: você é esse homem que eu preciso para esta função. E Faraó fica sem acreditar, irmão. Deus vai fazer coisas, irmão Eduardo, na tua vida que você vai ficar sem acreditar. Deus vai fazer coisas na sua vida, Ednardo, que você vai ficar sem acreditar. Pastora Marina, Deus vai fazer coisas na sua vida, na nossa casa, que a gente vai ficar sem acreditar. Você, meu jovem, Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai ficar sem acreditar. É só permanecer no caminho do Senhor. Aí José fica: eu? Sim, você é esse homem. José tira, irmão, o anel de autoridade. Faz assim com a tua mão. Deus vai colocar coisas grandes na tua mão. Comece a se preparar, comece a levar uma vida de santidade, comece a comer a Bíblia, porque Deus vai te levantar como pregador para essa nação. Comece, aleluia, a começar a ensaiar hinos, porque a nação vai ouvir Deus ouvindo a tua voz. Quem crê nessa palavra, toma essa palavra essa noite, pega essa palavra essa noite. Deus está colocando coisas grandes nas tuas mãos, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E Faraó coloca nas mãos de José anel de autoridade e diz assim: a partir de hoje eu te nomeio como governador de todo o Egito. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque José confiou no Senhor. Porque na hora, aleluia, das propostas do diabo, José não aceitou. Ele disse não. Quem diz não para o pecado vai vivenciar o novo de Deus. Quem diz não, aleluia, para o mundo vai viver o novo de Deus. Diga não para o mundo, irmão, que você vai vivenciar coisas que você nunca vivenciou na tua vida. Nem olho viu, aleluia, e nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para você, o que Deus fará para você. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo também a história, meus queridos, de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel, no capítulo de número 3, a partir do versículo 16, aleluia. Nós vamos ver, meus irmãos, a história de 3 jovens
3 jovens que foram levados cativo, aleluia, para a Babilônia, mas eles, meus irmãos, ficaram, aleluia, em obediência com Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o rei levanta uma grande estátua de ouro e pede agora para todos adorar a sua imagem, mas a Bíblia diz, irmãos, que aqueles 3 jovens permaneceram de pé, aleluia. Eles não, aleluia, ouviram a voz daqueles que estavam ordenando para eles adorar a imagem. Eles fizeram a diferença. Quer, meu irmão, ser abençoado por Deus? Faça a diferença nessa geração. Você adolescente, você jovem, faça a diferença na tua faculdade, no teu colégio, quando você tiver ações com o seu celular na mão, faça a diferença, porque você tem chamada, você é alguém diferente, você é alguém que tem Deus na vida, aleluia. Eles poderiam por um momento, irmão, ter feito como todo mundo, ter adorado a imagem, até porque o rei falou que quem não adorasse a imagem, irmão Eduardo, ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então eles poderiam, por um momento, não, eu vou só esse momento, Deus vai me perdoar, aleluia. Tem gente que é assim, irmão, peca, aí pede perdão, e depois peca de novo, e depois peca de novo, e fica isso todo dia. Pecar, irmão, nós pecamos, só que nós não podemos viver uma vida de pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. A Bíblia diz, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós estamos livres do pecado. Cristo nos libertou. Nós não devemos mais viver numa vida escravizada pelo diabo, pelo pecado, pelo ciclo desse mundo. Temos que saber que somos livres para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Então eles ali não adoraram, ficaram em pé. Aí vem a afronta, pô, pensa quando o inimigo fica com raiva, irmão, quando ele joga um prato para você e que ele espera que você vai cair, que você não cai, aí o diabo fica irado, né? Aí ele vem com propostas maiores, com ameaças, aleluia. Aí o rei disse, olha aqueles que ficaram em pé ali, tragam eles aqui à minha presença. Ele diz, é de propósito que vocês fizeram? Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, eu vou mandar aquecer a fornalha mais 7 vezes, e os instrumentos vão tocar, e se vocês não adorarem minha imagem, vocês serão atados dentro da fornalha de fogo vivos. Aí os meninos falam assim, irmãos, quem tem o Espírito Santo, aleluia, não tem medo, irmão. Não tenha medo. Quem tem o Espírito Santo não é medroso. Quem tem o Espírito Santo é que nem Davi, irmão. A Bíblia diz que aqueles meninos disseram, olha, o nosso Deus, a quem nós servimos continuamente, Ele pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre dessa fornalha, nem assim nós vamos adorar a tua imagem. Ou seja, dentro deles, eles estavam, pastora Marina, decididos a, independente de qualquer circunstância, adorar o Senhor. Por isso que tem aquele hino, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, e se não der, continua sendo Deus. Então eles estavam nessa fé, o sim ou não de Deus não importava, porque a fé deles era inabalável. Aleluia. É dessa fé que nós precisamos, igreja. Glória a Deus. É dessa fé, eu não vou ir para o culto porque eu orei, Deus não fez isso, eu vou ficar em casa. Não, irmão, isso não é a fé que Deus quer que você tenha. A fé que Deus quer que você tenha, independente do sim ou de não, venha celebrar o Senhor, venha adorar o Senhor. Paulo e Silas na prisão açoitados, eles por volta da meia-noite cantaram um cântico ao Senhor, e Deus recebeu a sua adoração, enviando um grande terremoto naquela prisão, e a prisão de todos foram abertas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, ali eles falaram essa palavra. Muitas das vezes, querido, eu aprendo que muitas vezes a gente às vezes não quer passar por certas situações. Senhor, livra-me dessa fornalha, eu não quero entrar nessa fornalha.
E muitas vezes, pastora Marina, Deus permite que a gente entre dentro de certas provações, certas frustrações, certas situações. E a gente, Deus, por que, Deus, eu estou vivenciando esse momento de escassez, de rejeição, de perseguição? Por que estou passando isso, Senhor? Eu não estou em pecado. O Senhor sabe, Senhor, que eu tenho me esforçado para viver a Tua palavra. Por que estou passando esse momento, Senhor? A gente às vezes questiona. Deus poderia ter livrado eles de entrar na fornalha, sim ou não? Sim. Sim. Mas Deus não livrou eles de entrar na fornalha. Eles entraram na fornalha, sim ou não? Sim. Sim. Eles entraram na fornalha. Agora Deus livrou eles dentro da fornalha. Há certas situações que Deus vai permitir você passar, para Ele ver até a tua fé vai, para Ele ver até onde a sua fé vai, porque Ele vai mostrar para você que Ele é o Deus das causas impossíveis. Eu profetizo que vem livramento de Deus, vem providência de Deus dentro da tua casa, nessa enfermidade, nessa situação. O tema da mensagem essa noite é: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Não é você viver uma vida de pecado, pastor. O senhor está dizendo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus? Eu vou deixar minha esposa, eu vou deixar meu marido, eu vou deixar o carro que eu recebi na igreja, eu vou para o mundo, porque afinal de contas todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Não é dessa maneira, meu irmão. Não é você viver uma vida de obediência. Entenda o que o versículo diz, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amar e ser chamado por um decreto. Toda a diferença aí, irmão. Quem ama a Deus não vive numa vida de pecado. Quem ama a Deus não se esconde por trás de uma Bíblia. Quem ama a Deus, querido, não negocia o ministério. Quem ama a Deus não fica pregando por dinheiro. Quem ama a Deus não prega porque entende quem é e quem é hoje. Entende o que Deus fez na vida. Não como certos que andam por aí, certos pregadores e cantores, que dizem que ama a Deus, mas só vão cantar ou pregar se tiver dinheiro. Se não tiver, não prega nem louva. Não é esse o amar de Deus, irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que antes não era, e que só era uma coisa porque o ministério foi Deus quem deu. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, quando nós amamos a Deus, nós priorizamos Deus, nós priorizamos, aleluia, o Senhor, aleluia. Então, meus irmãos, eles ali confiaram no Senhor, e o anjo do Senhor entrou na fornalha com eles. Eu louvo a Deus, irmãos, porque quando a gente acha que está tudo perdido, é o momento que chega o agir de Deus. Quando a Bíblia diz, irmãos, que Pedro passou a noite toda tentando pegar peixe, não pegou nada, e pela manhã, frustrado, decepcionado, o Senhor marcou o encontro com ele. Aleluia. Eu vejo aqui, irmão, que o diabo ele levanta para derrubar, mas Deus permite que você se abata para te levantar. Deus não permitiu ali Pedro pegar nem sequer um peixe, aleluia, porque vinha coisa grande para Pedro. Quem sabe você tem vivido anos e anos de escassez, e você tem se esforçado e as portas fechadas. Eu profetizo que vem uma abundância de Deus para a tua casa, vai vir uma prosperidade tão grande para o nosso ministério, para a nossa vida. Quem pega essa palavra, que nem você vai acreditar o que Deus vai fazer, você vai ficar saber como foi que aconteceu isso. E eu profetizo, irmão, que vai ser algo rápido, vai ser algo rápido, porque no tempo de Deus, quando chega o tempo de Deus, é que nem José, quando chega o tempo de Deus, é que nem a pesca maravilhosa de Pedro, é algo rápido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ali, meus irmãos, o rei olhou, e ele não viu 3, ele viu quantos? 4. E um era semelhante ao filho dos deuses. Quem estava ali era o próprio Senhor.
com aqueles que confiam nele. Então confia no Senhor. Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Arabai, chorebe, canta na manaia. Espera mais um pouquinho, não se desespere, pelo amor de Deus. Não larga a tua família, não larga a tua cruz, não larga teu ministério, não larga a tua chamada. Espera mais um pouco no Senhor, porque aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Queira o diabo ou não, queira o invejoso ou não, vai se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor, porque todas as coisas colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. A gente vê também, meus irmãos, a história de Jó. Jó no capítulo 1 nós vamos ver, meus irmãos, quando Jó estava ali com tudo. Jó estava ali, meus irmãos, com uma família, com riqueza financeiramente bem. E veio uma certa vez em que os anjos vêm adorar e o inimigo também vem. E o Senhor veio ali e disse: Satanás, tu vem da onde? Ele de passear na terra, rodear por ela. E o Senhor disse: tu viste nesse teu passeio meu servo Jó? Deus começa, missionário Eduardo, a contar as características de Jó. Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Interessante, irmão, que é o próprio Deus que fala as características de Jó para Satanás. Que coisa linda, irmão. Que viemos, irmão, ter essas características, sermos homens e mulheres tementes a Deus, que viemos se afastar do mal, que viemos ser íntegro, que viemos ser pessoas tementes a Deus. Aí o acusador começa também a dar tudo a ele. O gado dele cada dia aumenta, prospera. Eu vejo aqui, irmão, que o invejoso Satanás queria triscar em algum bem de Jó, mas Deus não permitia. Quantas vezes o diabo quer tocar em você, quer tocar em mim, Deus não permite. Mas em algumas ocasiões Deus permite, viu, irmão? Tem momentos que Deus permite, que é para a gente ter um momento mais com Deus, porque a gente está se achando às vezes exaltado demais, entendeu? Aí tem certos momentos que Deus permite. Aí Deus permitiu. Vai lá, Satanás, não tira a vida dele. O inimigo foi lá, irmão, e veio um vento forte e tirou tudo de Jó. Os filhos, 10 filhos de Jó morrem, os animais de Jó. E agora Jó está lá adorando a Deus no momento de dificuldade. Nu eu vim, nu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Adorar a Deus no momento de escassez. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo sem você entender. Deus, por que estou passando esse tempo terrível com meu filho, com meu marido, no meu casamento? O que eu fiz, Senhor? Não desista da cruz. Faça que nem Jó. Adore ao Senhor na prova. Glória a Deus. Não vale, mesmo sem entender. Aleluia. Jó adorou. Aí o Senhor diz: olha aí, inimigo, mesmo você tendo me afrontado, você continua me adorando. Ao inimigo, ele ainda tem saúde, toca na saúde dele. O Senhor foi lá e permitiu. O inimigo tocou na saúde de Jó. Como nós conhecemos, Jó ficou com o corpo todo leproso. Jó negou a Deus, igreja? Não. Às vezes, irmão, certas pessoas que dizem que amam a Deus não pode passar uma provinha, uma dorzinha na unha, já quer deixar Jesus, porque a irmã não deu a paz do Senhor, não olhou direito, não vai mais para a igreja. Crentes meninos, crentes mimados, é uma geração mimada, que não sabe o que é ser crente em Jesus, o que é mesmo passar pela prova dando glória a Deus. O Senhor nunca passou, pastor de irmão? Sim, meus irmãos. É por isso que Deus tem me sustentado. Porque se eu fosse como pastor olhar para os disse-me-disse que eu já passei, eu nem aqui estaria. Mas até aqui eu posso dizer que Deus tem me sustentado, tem sustentado a minha casa e o meu ministério. Deus
tem sustentado. Aleluia. Mas Jó estava ali glorificando ao Senhor. E aí, meu irmão, com o cara se coçando, ele estava bendizendo ao Senhor, adorando a Deus. Então adore o Senhor. A Bíblia diz que no livro de Jó, capítulo 42, Deus mudou a história de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó não estava com mágoa no coração. Jó passou toda a provação, mas não deixou o ódio tomar conta do coração dele. Há pessoas que vão morrer doentes e leprosas porque não conseguem, pastor Maria, perdoar, liberar perdão. Bota a culpa no pastor, bota a culpa no irmão A, no irmão B, todo mundo por causa do pastor, por causa do pregador A, por causa do B. Não, você está por causa de você mesmo. Porque, meu irmão, a Bíblia diz que o justo poderá cair até 7 vezes, de todas elas se levantará. Você só está caído porque você quer. Porque se você quiser se levantar agora, Deus te dá força para você se levantar. Aleluia. O Senhor sempre está disponível a perdoar. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que não confessa, encobre e continua sem prosperar. E por causa disso, é entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Há muita gente doente no meio da igreja, porque em vez de se examinar a si mesmo, está examinando a vida do A e do B. A palavra de Deus, ela é uma espada, irmão, de 2 gumes. Aleluia. Então, meu irmão, sejamos crentes das qualidades do apóstolo Paulo. Paulo disse: quando eu era menino, pensava como um menino, missionário lá, agia como um menino, mas logo que eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. Acabe, meu irmão, com essas coisas de menino. Às vezes homens, pessoas que dizem ser maduras com coisas de menino, diáconos, obreiros, às vezes até pastor, com atitude ainda de menino. Nós temos que crescer na maturidade, meus irmãos. Saber que às vezes é o diabo que está usando certas situações, ter visão espiritual, liberar o perdão. Você vai para o inferno, você vai perder sua chamada porque você não vai perdoar. E para concluir aqui, irmão, os discípulos falaram para o mestre: Senhor, se nosso irmão pecar contra nós, quantas vezes devemos perdoar? 7? E o Senhor falou: eu não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7. O que você entende disso, irmão? Não há limite para o perdão. E por que muitos casamentos são quebrados? Porque às vezes a pessoa erra 1 ou 2, a pessoa já quer desistir. Aleluia. Porque muitas amizades são quebradas, porque às vezes a pessoa erra 1 ou 2, a pessoa não consegue liberar o perdão. Como dizemos que temos Deus em nossa vida se nós não perdoarmos, irmãos? Aleluia. Eu encerro essa mensagem aqui dizendo, irmãos, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício já foi feito na cruz. Jesus derramou o sangue precioso dele para lavar a minha imundícia, a tua imundícia, o teu pecado. Então, quer entrar no reino do céu, se lave no sangue do Cordeiro de Deus e libere perdão, e saiba que todas as coisas colaboram para o bem que ama daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, perdoa. Se você ama a Deus, não desista. Se você ama a Deus, creia que o Senhor está cuidando de tudo na tua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, e que Deus abençoe a cada um que acompanhou essa mensagem. Aleluia. Eu quero convidar o Eduardo para vir aqui orar, encerrando em nome de Jesus. Você fica aí até receber a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meu filho, o missionário Eduardo, vai orar aqui em nome de Jesus. Amém. Salve os meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo novamente. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé e fechar os nossos olhos para orar. Ó
Senhor Deus, que Pai querido amado, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor usou teu servo, pastor irmão, para falar conosco, Senhor. Por favor, Pai, que acreditando mais de nós. Obrigado, Pai, por teus irmãos que vieram. Abençoa teus irmãos que não vieram, Pai, nós não sabemos o motivo, mas tu sabes, ó Pai. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Nos faz, Senhor, e nos ajuda a cada vez mais a melhorar. A cada dia, Senhor, a melhorar. E por favor, Senhor, nos enche do teu Espírito Santo, Senhor. Usa-nos, Senhor. Faça, Senhor, que nós ganhemos muitas almas para ti, ó Pai. Repreendamos no advogado de nós. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Santo Espírito do nosso Deus repouse sobre nossa casa, nossa família, nos guardando, nos protegendo de todo mal, hoje e para todo sempre. Quem tem essa fé no Senhor Jesus Cristo recebe, diga amém. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.